James Packer, teólogo e escritor cristão, disse o seguinte: o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. Você concorda com o que ele disse? Quero te convidar para mais uma mensagem dessa série Vida Centrada em Deus, pensando nesse assunto. Nessa série nós já vimos que piedade é a devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Vimos que a pessoa piedosa, a pessoa devota a Deus, ela manifesta três características principais: temor a Deus, ela é capturada pelo amor de Deus e ela tem sede de Deus em consequência desse temor e desse amor que ela tanto aprecia. Nós também já vimos que a piedade é algo que precisa ser exercitado, ela não é automática. Paulo diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Também vimos que não há como desenvolver piedade sem usarmos na nossa própria vida a arma poderosa da palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra, ler, estudar a palavra, meditar nela, memorizá-la. Nós também aprendemos que precisamos nos aprofundar na piedade, e isso acontece através de oração constante, petição, meditação em Deus, uma vida de adoração, a prática da comunhão com Deus, o tempo a sós com Deus e a obediência contínua e diária ao Senhor são os meios de nos aprofundarmos na piedade. Agora você já deve ter percebido que dois traços da piedade que são distintos e ao mesmo tempo se complementam são esses: a devoção e o caráter. Quando eu falo sobre caráter, eu falo sobre virtudes de caráter que são cristãos, que são manifestos em Cristo, no próprio Deus Pai, e precisam ser vistos na nossa vida. O caráter piedoso flui da devoção a Deus, e o caráter piedoso confirma que a devoção a Deus é autêntica, é real. A autenticidade de uma devoção a Deus é comprovada pelo desejo intenso de nos parecermos com o próprio Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Nós queremos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. É sobre isso que Paulo fala em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí Paulo vai citar uma série de outras virtudes de caráter. E eu quero realmente ver com você vários traços de caráter de uma pessoa verdadeiramente piedosa. A humildade, o contentamento, a gratidão, a alegria, a santidade, o domínio próprio, a fidelidade, paz, paciência e outros. E nós vamos ver um por um. Mas antes, nessa mensagem, eu te convido para você entender quais são os princípios básicos que se aplicam para que todos esses aspectos do caráter piedoso estejam presentes na nossa vida? Qual o passo a passo que você e eu temos que dar constantemente para chegarmos a ter essas virtudes de caráter na nossa vida? E o primeiro passo é que nós precisamos buscar este caráter de Cristo por causa do próprio Senhor. Isso é muito importante. Parece algo banal ou simples demais, mas é de fundamental importância. Não há como você realmente desenvolver o caráter de Cristo se você não fizer isso por causa do próprio Senhor. A devoção a Deus precisa ser o único motivo aceitável para nós buscarmos agir de maneira que agrada a Ele. Sabe por quê? Porque há motivos errados, egocêntricos, não focados em Deus, para as pessoas buscarem bom caráter. Por exemplo, alguém pode querer ter um bom caráter apenas preocupado com a sua própria reputação pessoal. Ou porque eu quero ter sucesso e para ter sucesso eu tenho que ter bom caráter. Ou porque eu quero me sentir bem, estou me sentindo mal consigo mesmo e quero me sentir bem comigo mesmo, então eu busco bom caráter. Ou simplesmente porque quero ter uma boa moral, ou desejo escapar da punição, do prejuízo, do castigo de Deus, não quero ir para o inferno, por isso quero ter um bom caráter. Todas essas coisas podem ter o seu valor, mas não podem ser o motivo básico pelo qual você e eu buscamos ter o caráter de Cristo. Com motivações que não estejam centradas em Deus, nós não seremos agradáveis a Ele. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você. Certa vez, o livro de Gênesis conta que Potifar, a esposa
uma mulher casada, esposa de um alto oficial do Egito, ela começou a tentar seduzir José e cometer adultério com José e levar José à imoralidade sexual. E nós sabemos que José recusou prontamente, imediatamente, e ele fugiu daquela situação, mas ele não fez isso por medo de perder o emprego, por medo de trair o seu chefe ou perder a sua própria vida. Acima de tudo, Gênesis 39:9 diz assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você percebe que o compromisso moral de José de não cometer um pecado sexual estava centrado em Deus, no temor de Deus. Deus era digno da mais santa conduta moral da parte de José. Sabe, eu como pastor às vezes me encontro com pessoas e pessoas que quando se encontram comigo eu percebo nitidamente que elas vestem uma aura de piedade. Então eu encontro o pastor e começa uma conversa mais espiritual, um discurso mais religioso, até uma atitude assim mais santa. E isso evidencia uma coisa muito triste. A motivação para essa pessoa ter uma moralidade diferenciada não é Deus que está o tempo todo com ela. A motivação é apenas um pastor, uma pessoa mortal, um vão e fútil pecador como ela. Não há uma motivação central em Deus para se ter um padrão moral elevado. Jesus disse algo muito simples, muito claro e algo revolucionário. Ele ensinou que toda a lei e os profetas, o cumprimento de tudo que está escrito no Antigo Testamento, está centrado, baseado, fundamentado em 2 mandamentos. Você sabe quais são? Amar a Deus e amar o próximo. O cumprimento de todos os mandamentos depende da motivação do amor, da devoção, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Não furtar. Por que não furtar? Por causa de Deus. Não cobiçar. Por quê? Por causa do amor a Deus. Dar o dízimo, ir ao templo, oferecer um sacrifício, socorrer a viúva, o pobre necessitado, acima de tudo, por causa de amor a Deus. O medo das consequências ou qualquer outra motivação pode até impedir a gente de cometer atos exteriores. Por exemplo, pode me impedir de assassinar, pode me impedir de cometer adultério. Eu tenho medo das consequências, eu não vou trair minha esposa, não vou transar com a minha namorada. Mas só o amor impede que esses pecados não sejam cometidos no meu coração. Eu posso até não matar alguém, não dar um soco na cara de alguém, mas o ódio no coração, a calúnia, palavras ríspidas, eu só consigo abandonar se eu realmente amar a Deus de todo o coração. O evangelho apresentado no Novo Testamento é o evangelho que nos exorta a fazer tudo no Senhor, por causa do Senhor, em Cristo. São expressões repetidas muitas vezes no Novo Testamento. A ideia é que eu preciso honrar o meu chefe por causa do Senhor, obedecer pai e mãe por causa do Senhor, respeitar o marido por causa do Senhor, amar a esposa no Senhor por causa do Senhor. Então o primeiro passo para eu desenvolver o caráter de Cristo é que a minha motivação tem que ser o Senhor, por causa do Senhor. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é no poder do Senhor. O poder para uma vida piedosa vem do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Paulo dizia, a nossa capacidade vem de Deus. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, quando eu faço uma coisa errada, eu tenho que levar a culpa. Mas quando eu faço algo certo, Deus recebe todo o crédito. Isso é verdade. É certo que não podemos culpar Deus pelos nossos pecados, mas só Deus pode nos dar força espiritual para termos uma vida realmente piedosa. E é sobre isso que Paulo fala em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso ser grato no meio da prisão e da doença porque o Senhor me fortalece. Eu só posso não cair na ganância quando estou rico ou com fartura por causa do Senhor que me fortalece. A fonte de poder para a vida piedosa é Cristo. E como a fonte de poder é Cristo, o meio de eu receber esse poder é me relacionando com Ele. Essa é a essência do que Jesus fala em João capítulo 15, no seu ensino sobre a videira e os ramos. Permanecendo nele, assim como um ramo permanece ligado na videira, somente permanecendo ligados a Cristo,
temos o poder para produzir o fruto do caráter piedoso. Permaneçam em mim, disse Jesus, e essa ordem expressa o ato contínuo pelo qual o cristão põe de lado tudo quanto podia extrair de si mesmo, da sua própria sabedoria, força e mérito, e aí então ele deriva tudo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre essa relação entre o ramo e a videira como viver em Cristo. Ele fala sobre isso, por exemplo, em Colossenses 2, 6 e 7. Toda a sabedoria, todo o poder para viver a vida cristã são encontrados em Cristo, na pessoa de Cristo, na comunhão com Cristo, e não nas filosofias humanas, nos moralismos humanos, nas obras humanas. Isso eu busco e manifesto de forma bem concreta de duas maneiras. Primeiro, indo a Cristo em oração. É através da oração, do ato prático de orar a Cristo, falar com Cristo, oração de dependência de Cristo. É através disso que eu manifesto de forma prática a dependência do poder de Cristo. Devemos, por exemplo, fazer continuamente a oração do Salmo 119, 34, orar assim: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de coração. Essa é a primeira maneira pela qual eu concretizo a dependência de Cristo. A segunda maneira é contemplando a glória de Cristo na palavra, me achegando ao Cristo revelado nas Escrituras. Enquanto eu observo, vejo, medito, mantenho esse relacionamento com Cristo, conhecendo na palavra, mais e mais eu sou transformado à imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia diz isso, 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito então nos capacita cada vez mais a manifestar as virtudes do caráter piedoso, à medida que eu contemplo Cristo através da palavra. Veja, o cristão, ele não é como um automóvel, um veículo que estamos acostumados a usar. O automóvel é um veículo que tem uma fonte de poder nele mesmo, e ele é automóvel, ele se move por si mesmo. O cristão não é espiritualmente automóvel, ele é como um motor elétrico, que precisa estar o tempo todo ligado a uma corrente externa da qual ele recebe força. Qualquer motor elétrico, que não é a bateria, claro, precisa estar ligado na tomada, porque é ali que vem a corrente de poder para que ele funcione. Nós também só desenvolvemos o caráter de Cristo se estivermos o tempo todo conectados à fonte de energia, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos para o terceiro passo do desenvolvimento do caráter piedoso. O primeiro é que a minha motivação precisa ser honrar o Senhor. O segundo passo, eu preciso depender do poder do Senhor. E o terceiro, eu preciso também assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento desse caráter. É claro que o poder para ter caráter piedoso vem de Cristo, mas embora esse poder venha de Cristo, eu tenho responsabilidade pessoal de desenvolver esse caráter. A Bíblia ensina isso, a responsabilidade total do cristão, junto com a dependência total do Espírito Santo e do poder do Senhor em todos os aspectos da vida cristã. Eu não posso cair nem num extremo, nem no outro. Nem na autossuficiência, e só depende de mim, nem na auto-omissão, eu só dependo do Senhor e não assumo a responsabilidade. A Bíblia nos ordena de maneira expressa e clara que nós amemos. É uma ordem que diz respeito a uma responsabilidade dada a nós, amar. A Bíblia nos manda nos alegrarmos. A Bíblia ordena expressamente, é nossa responsabilidade viver em paz com outros e assim por diante. Todas essas ordens nos chamam para a responsabilidade. Você se lembra que Timóteo era responsável por exercitar-se na piedade? E Paulo diz, persiga a piedade, desenvolva a piedade. O próprio Paulo fala de si mesmo com verbos muito fortes que dizem respeito ao esforço intenso e responsabilidade pessoal. Ele fala em Filipenses 3,12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. No verso 13, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir, avançar, ir adiante,
trazem a ideia de responsabilidade pessoal. Jack Miller diz o seguinte: o crente é chamado para a busca ativa da vontade de Deus, para a promoção da vida espiritual em si mesmo, para a realização das virtudes da vida cristã, para uma aplicação pessoal da salvação. Então esteja atento tanto a uma coisa quanto a outra. A total dependência do Espírito Santo, mas a total responsabilidade e o seu dever de manterem a prática das boas obras na sua vida. E à medida que você então assume essa responsabilidade na dependência do poder de Cristo, motivado por honrar o Senhor e amar o Senhor, você dá o quarto passo. Você vai descartando e revestindo-se. Descartando algumas coisas e revestindo-se de outras. Na construção, nós recentemente, há vários anos, temos a prática cada vez mais comum de colocar piso sobre piso, né? Você sabe o que é isso? Você tem um piso velho lá, estragado, ruim, e antigamente era mais comum, para colocar um piso novo, você retirar aquele piso antigo. Foram desenvolvidas técnicas e massas próprias para isso, em que você não retira o piso velho, você coloca uma massa adequada e põe o piso novo por cima. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso existe na construção, mas isso não existe na vida cristã. O desenvolvimento do caráter piedoso requer que você descarte aquilo que é velho e se revista daquilo que é novo. É isso que Efésios 4 diz, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, livrem-se, coloca fora. Isso é corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aí Paulo diz assim, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Despir-se daquilo que é velho e revestir-se daquilo que é novo. E nós sabemos o que Paulo está falando, porque na sequência de Efésios 4 ele menciona exemplos bem práticos. Por exemplo, tira o piso velho da mentira, pare de falar mentira. Comece a falar a verdade. Não seja mais uma pessoa que tem a ira descontrolada e que solta os cachorros nos outros e começa a apaziguar sua própria ira. Ele fala, olha, quem rouba, pare de roubar, pare de levar vantagem através do engano e comece a trabalhar, obter o seu sustento de forma honesta e não somente para o seu sustento, mas você também pode repartir. Se você tem uma linguagem suja, ofensiva, podre, ruim, que ofende os outros, machuca os outros, substitui o seu palavreado por palavras puras e que façam o bem e que edifiquem os outros. Gálatas 5 também nos convida a abandonar as obras da carne e manifestar o fruto do Espírito. Então, para que você desenvolva um bom caráter, você tem que estar disposto a isso, buscar o equilíbrio das Escrituras, de se despojar daquilo que é pecaminoso e se revestir daquilo que é santo. São alguns desequilíbrios nessa questão que podem nos prejudicar na caminhada com o Senhor. Por exemplo, eu só quero me despojar, eu só quero tirar da minha vida aquilo que é mal. Então eu quero ser reto moralmente, mas eu não desenvolvo compaixão, amor, generosidade. Eu quero deixar o pecado sexual de lado, a pornografia, a imoralidade, mas eu não desenvolvo o amor conjugal pela minha esposa. Eu só quero tirar o que é mal, mas não quero colocar o que é bom, e isso não vai funcionar. Por outro lado, eu só quero desenvolver virtudes boas na minha vida, mas não me preocupo em tirar da minha vida velhas práticas pecaminosas. Por exemplo, eu quero ser compassivo, quero fazer o bem ao outro, mas eu ao mesmo tempo mantenho práticas ruins na minha vida e isso não vai funcionar. Se eu quero ser piedoso, eu não posso negligenciar nenhuma dessas duas ênfases bíblicas. Eu preciso continuamente descartar pecados e me revestir de virtudes. E aí eu posso ir para o quinto passo na busca do caráter piedoso. E esse quinto passo é a consciência de que eu tenho que desenvolver todas as virtudes do caráter de Cristo. Crescer em todas essas virtudes que são o fruto do Espírito. O caráter piedoso que está nas Escrituras, que é o caráter de Cristo, ele é amplo. E precisa haver uma busca e uma manifestação de toda a coleção de virtudes que as Escrituras apresentam para nós vivermos. Deixa eu dar uma ilustração nesse período de Copa do Mundo para você. Muita gente compra o álbum da Copa
e coleciona as figurinhas. E é óbvio que quem está fazendo isso quer completar todas as figurinhas do álbum. E a gente sabe que isso dá muito trabalho e custa uma boa grana. E as pessoas vão e compram figurinhas, trocam figurinhas e vão até o fim e comemoram quando tem todas as figurinhas no seu álbum. Nós temos que completar em nós mesmos todas as virtudes do caráter de Jesus Cristo. Eu não posso ter só uma ou outra figurinha preferida e deixar as outras sem completar. A nossa tendência é acentuar traços do caráter de Cristo que são naturais para nós, que nós gostamos, ou que tem a ver com o nosso temperamento, ou que nós achamos mais importantes. Mas veja, o fruto do Espírito não é uma questão de como eu sou, de qual é o meu temperamento, do que eu gosto mais, do que eu prefiro, do que é mais fácil. O fruto do Espírito, o caráter de Cristo da minha vida, resulta de eu buscar crescer na direção, no poder do Espírito, em todas as áreas do caráter cristão. Nós somos responsáveis por ter todos os traços do caráter de Cristo. E para um e para outro, alguns traços vão ter um crescimento mais difícil. Vão exigir mais oração, atenção da nossa parte. Por exemplo, uma pessoa pode ter problemas com a mentira e nessa área ela vai ter que lutar mais do que outra que tem dificuldade na área sexual, com pecados sexuais. Outro pode ter dificuldade na generosidade e ter mais facilidade nas amizades, no companheirismo. Enfim, cada um de nós vai ter pontos fortes e pontos fracos, mas nós não podemos dar prioridade para algumas coisas e negligenciar outros. Temos que pagar o preço de crescer em todos os pilares do bom caráter de Cristo. E aí então nós caminhamos para o último passo, que é o passo de entender que o caráter cristão precisa ser desenvolvido continuamente, porque é algo que é progressivo nessa vida terrena e não tem fim. Portanto, ele é constante, contínuo. É muito bonito de ver Paulo na prisão, já um pouco perto do final da sua carreira apostólica, e ele já um cristão experimentado, vivido, confirmado como servo de Deus, um homem honrado, com uma boa reputação. Ele diz que ele ainda se esforça por continuar a crescer no conhecimento de Cristo e na semelhança de Cristo. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. O que ele está dizendo? Eu não estou completo ainda. Eu ainda preciso desenvolver muita coisa do caráter de Cristo na minha vida. Só que aí ele diz, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Até mesmo nas áreas em que nós estamos já crescendo, desenvolvendo, é preciso mais crescimento. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E olha o que Paulo diz no verso 10, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Vocês amam, contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Veja, vocês já amam, mas precisam amar mais e precisam crescer no amor. E isso só termina quando nós estivermos com Cristo, completamente transformados à imagem e semelhança de Cristo. Até lá, precisamos crescer mais e mais. Então, além de ser um crescimento progressivo e interminável nessa vida terrena, o desenvolvimento do caráter piedoso é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Sabe por quê? Porque se não estamos crescendo no caráter piedoso, o que vai acontecer? Nós vamos estar regredindo. Na vida espiritual é como na saúde física, nunca estacionamos. Então você luta, se esforça lá para perder 10 quilos, dá um trabalho danado. De repente chega o período de férias, de festas de Natal e Ano Novo, e você em 2, 3 semanas ganha 15 quilos. Você parou de perder peso. Você voltou a ganhar peso. É assim na nossa vida espiritual. Se eu não estou continuamente crescendo, eu estarei regredindo e me subdesenvolvendo. Então, nós estamos nos transformando diariamente em nosso caráter. A questão é, em que direção eu estou sendo transformado? Eu estou crescendo para melhor ou para pior? Na direção do caráter piedoso ou de um caráter ímpio? Pedro fala sobre o coração exercitado na ganância. Eu estou exercitando meu coração na ganância ou exercitando meu coração na santidade? Como que eu me exercito numa coisa ou noutra? É no dia a dia, é no dia após dia, por pensamentos que eu alimento,
pelas palavras que eu pronuncio, pelas providências que eu tomo, pelos atos e ações que eu pratico. E existe aí uma relação íntima entre a conduta e o caráter. Por meio de ações que eu repito no decorrer do tempo, eu desenvolvo o caráter. Mas, ao mesmo tempo, também um caráter conectado e ligado ao de Cristo vai determinar ações santas. A conduta está sempre alimentando o caráter e o caráter está sempre alimentando a conduta e eles se retroalimentam. E essa é a dinâmica do crescimento constante, à semelhança do caráter de Cristo. Por isso é extremamente necessário que nós pratiquemos a piedade diariamente, numa busca sem pausa. Pedro nos exorta, segunda carta, capítulo 1, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro, o apóstolo, nos convida ao constante crescimento na vida piedosa, a vida semelhante à de Cristo. Então aqui você tem esse passo a passo do desenvolvimento do caráter piedoso. O primeiro passo é que tem que ser por causa do Senhor, o que me leva ao segundo passo, pelo poder do Senhor. E o terceiro passo indica que eu tenho que assumir a responsabilidade por desenvolver esse caráter, descartando da minha vida pecados e maus comportamentos e adotando na minha vida e me revestindo das virtudes de Cristo. E aí o quinto passo é que esse é um desenvolvimento amplo, não pode ser só as áreas que eu prefiro, que eu acho mais fácil, mas todas as áreas de Cristo, todas as virtudes do caráter de Cristo, e isso precisa ser algo contínuo. E para finalizar, antes de orarmos, eu quero repetir a colocação de James Packer. O principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. Oremos por isso. Graças te dou, Senhor, pois teu Santo Espírito tem operado em nós. O caráter é parecido com o de Cristo. Que nós possamos dar esses passos que o Senhor nos ensina na sua palavra, de buscarmos esse caráter por temor ao Senhor, na dependência do Senhor, assumindo a nossa responsabilidade, descartando aquilo que é pecaminoso da nossa vida e nos revestindo das virtudes do Espírito, procurando o Senhor desenvolver todas as virtudes de Cristo continuamente e que provemos assim a experiência de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de colocar aqui o seu comentário no vídeo, de deixar o seu like para nós, se inscrever no canal da igreja e compartilhar esse conteúdo com bastante gente. Que Deus te abençoe.